Café com Prosa, com Rafael Dutra. A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade, Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora, toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Paz no Trânsito começa por você. Primavera 2024 Norte Shopping Barretos. Moda, tendências, estilos e conceitos. Viva a estação mais colorida do ano. Norte Shopping Barretos. Várias versões de você na primavera. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, mais uma edição do programa Café com Prosa. Eu sou Rafael Dutra e sigo com vocês, ouvintes, até às 6 horas da tarde. Comigo, sempre ele, o nosso DJ Sá, que está todo animado, estamos em dezembro, já está preparado para fazer aí o seu papel como Papai Noel e também como DJ. Então você que vai fazer a sua festinha de final de ano, você que precisa de um DJ, aproveita aí que ele está à disposição. Falou que ouviu no programa Café com Prosa, é um desconto. Cupom Café com Prosa. O Café com Prosa eu dou um desconto bom. Aí, ó. Tiro 200 no preço. Que isso, hein? Mas tem que falar que ouviu aqui. Aí, um baita cupom para levar o DJ Sá para o seu evento. Mas se você precisar do Papai Noel, ele também está à disposição. Ainda podemos fazer uma festa do Café com Prosa, o DJ já tem. Ah, o DJ já tem. O dia que você organizar, o DJ já tem. E o DJ é animado, né? Porque hoje o estúdio aqui tá com as luzinhas azuis e tal. Eu ia deixar piscando, tudo colorido. Você tá animado. Dezembro tá batendo no seu coração. Natal tá chegando. Isso é bom. Já tô treinando. Já tô treinando. Tá bem. Mas graças a Deus, mais uma segunda-feira. Tarde maravilhosa. Muito bom estar aqui, viu? Bom. Muito bom. Você tá um pouquinho suado? O que é? É o calor de Barretos mesmo? Não, é que eu fui lá fora, rapaz. Lá tá. Aqui dentro tá gostoso, mas lá fora tá complicado. É o sol de Barretos. O sol tá quente, muito quente. Bem, pessoal, você pode acompanhar o programa do Rafael Dutra aqui pela Rádio Jornal e também pelo Facebook da Rádio Jornal e por todas as plataformas digitais. Instagram, Spotify e YouTube. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Jornal. Ele é biólogo, fotógrafo, escritor, grafiteiro e também artista plástico. Ele é o Marcelo Zion. Boa tarde, Marcelo. Tudo bom? Bom. Boa tarde a todos e todas aí. Tamo aí. Para quem não sabe quem que é o Marcelo, não conhece,
Para quem está aí olhando pela câmera, a sua cara larga se destacando aí, quem que é o Marcelo? O Marcelo é um menino oriundo de Diadema, que com 12 anos começou a trabalhar no hip hop. Eu falo trabalhar porque hip hop para mim não é só um estilo de vida, mas também um trabalho, uma profissão. Eu tenho ele como até filosofia. Com 12 anos eu era b-boy, dançava break. Um dia eu fui com minha mãe e meu tio no centro de São Paulo, no Mapping. Na época tinha um Mapping lá, era onde o pessoal se encontrava. Hoje em dia o pessoal conhece como galerias do rock, né? Galerias do rock. Mas era o Mapping. E vi o pessoal dançando na rua, assim. E desde então aquilo ali foi se tornando uma vontade de aprender. Fiquei nisso até o começo dos anos 90. Isso aí nós estamos falando dos anos 80, eu tenho 50 anos, né, cara? O quê? Peraí. Você tá com 50? 50 Rapaz do céu. Mas você tá bem. Tá, então o saco tá derrubado, então. Eu não tô entendendo nada. Não, o saco tá bem também, pô. Que isso? Até dá pra gente revezar, se for o caso, o lance do Papai Noel aí no final do ano. Eu tô novinho, eu tô com 5.6. Olha você aí. Você tá com 5.6? Você tá novo também. Vou fazer 7 agora. Caramba. Próximo ao Natal. Próximo ao Natal. Rapaz. Então é isso, aí eu comecei a ser hip hopper, daí eu fui aprender a ser DJ. E fui DJ uma época, depois de uma época eu fui rapper, tive grupo de rap, tem muito amigo da época do rap aí que ficou famoso, então por aí no rap. Mas o grafite sempre gostei de desenhar. Meu pai, ele me deu uma educação que ele acreditava que a gente tinha que aprender a ler e escrever muito cedo. E quando eu era criança, tinha uns almanacs, que eram uns gibis que vendiam nas bancas de jornal, tipo Patinhas, enfim, da Turma da Mônica. Meu pai me dava eu tinha acho que uns 5 anos na época, ele me dava aqueles almanacs pra mim ler, tal, as historinhas, e eu ficava desenhando, sabe? Desenhava, tal, ia copiando os personagens. Aí quando eu já tinha uns 10 anos, eu já conseguia criar minhas próprias historinhas com os personagens que eu via ali. Então desenhar foi uma coisa que eu sempre gostei. Comecei também a desenhar em camiseta pra molecada, na época tinha os de vinis, né? Então os vinis tinham aqueles vinis de banda de rock, umas capas bem trabalhadas, assim, né? Se vendia muito disco pela capa na época. Então eu, desenhando essas capas em camisetas e tal, tinha o movimento punk, sempre o pessoal do movimento punk pedia pra gente fazer um desenho ou outro. E até conhecer o hip hop de verdade, assim. Eu conheci o hip hop, em Diadema a gente teve muito investimento em cultura na época, no final dos anos 80, começo dos anos 90 e tal. Com o término do processo militar no Brasil, a gente teve muito investimento em cultura na minha cidade. E nesses investimentos em cultura a gente tinha os centros culturais, então cada bairro de Diadema tinha um centro cultural. E no Centro Cultural do Caema, que hoje todo mundo conhece como Casa do Hip Hop, é a primeira casa do hip hop do mundo, assim, lá tinham muitas oficinas e tal. E dentro dessas oficinas, acho que ano de 95, 96, os Gêmeos, que hoje em dia são muito conhecidos no grafite, eles foram lá fazer oficina de grafite. E aí a gente foi com eles lá aprender e tal. E nisso a gente começou também a frequentar São Bento e tal. E entender mais o hip hop como uma cultura em movimento, que é necessário ter o conhecimento. Lá o King Nino Brau ensinava a gente sobre conhecimento, ensinava o quanto era importante a gente entender a história, não só a história negra americana, mas a história negra brasileira, para a gente entender em qual contexto que a gente está inserido, né, como população e tal. Entender também as questões políticas, porque se a gente não faz, a gente é refém dela. E aí a gente aprendendo que não é necessário você ser um profissional político para fazer política, né? Mas que você pode trabalhar política no seu bairro, trabalhar a política com o pessoal que não entende ela e que tem até, pela cultura brasileira, um certo risco com a cultura, com a política, assim, né? Então a gente foi dessa forma desenvolvendo o hip hop, criando leis em todo o país, trabalhando para que o hip hop fosse introduzido na cultura nacional, né? Porque, assim, o hip hop como ele é feito no Brasil, isso pouca gente sabe, em nenhum outro lugar no mundo o hip hop é conhecido dessa forma, nem nos Estados Unidos. A gente aqui tem o hip hop como uma cultura em movimento social que já salvou muitas vidas e vem salvando ainda, inclusive a minha.
Eu venho de um lugar muito pobre, enfim, né? Como meus amigos de lá, eu tinha de tudo para partir para um outro lado, assim, da vida, né? Aprendi a arte e a arte me salvou e me mantém aí buscando conhecimento, fui me graduar, fui aprender outras coisas. Mas muito em função de estar no hip hop mesmo. Você acha que o hip hop te levou para biologia? O que me levou para biologia foi o amor pelas aves mesmo, assim, e antes disso ainda, o amor que eu tenho pela natureza mesmo. Eu sempre fui um menino, tipo, ligado muito à natureza, assim. Gostava de nadar em pedreira lá. Uma época eu fui morar em São Carlos com meu pai e lá, inclusive, que eu aprendi a nadar nessa pedreira. Tem uma pedreira lá que... Você não nadou na região dos lagos aqui em Barretos, não? Nunca. Já cheguei aqui velho, não dava mais pra ter esse tipo de diversão. Mas enfim, lá eu aprendi a nadar, aprendi esse contato com a natureza. Meu avô, ele tinha muito esse lance de passarinho, de gostar, me acordar de madrugada. Ele era meu avô e meu padrinho, né? Legal. Me acordar de madrugada e levar pra ir atrás de passarinho no mato e tal. Eu sempre gostei disso. Acho que isso fica intrínseco na nossa memória, assim, e a gente, depois de adulto, a gente vai resgatando quando tem possibilidade. Então, né? Podemos dizer que a natureza influencia nas suas artes, no seu grafite, no hip hop. A Sim. natureza, você traz esse seu viés natural, vamos assim dizer, the nature, para você empregar na arte. Tem muito essa conexão? Sim, sim. A conexão maior que eu tenho assim, com o lance da natureza é devido às religiões de matriz africana. Minha mãe é frequentante de religião de matriz africana, minha irmã, e isso sempre teve dentro de casa. E eu sempre fui muito ligado em entender as coisas ao meu redor, né? Não só o que é a minha cultura, mas a cultura dos outros também, para mim poder dialogar, né? Porque senão é mais do mesmo, a gente fica falando entre si. E isso não leva nem à evolução, nem à construção nenhuma, né? Resumindo, a gente tem que ser um pouquinho das bolhas, né? Sair das bolhas e entender o que a bolha do outro pensa, para ver como que a gente pode intervir ali e respeitar e não ser nem abrasivo e nem ser também conformado com o que o outro propõe, né? Então a gente entender como que a gente chega nesses lugares. E a religião de matriz africana tem muito esse lance da natureza, né? Ligado a ela. E nisso vem meu trabalho vem muito disso, de resgatar a minha cultura, que é a cultura de uma pessoa que veio para o país com seus antecedentes escravizados, né? E isso é muito recente. Se a gente der um salto de 3 gerações, a gente vai encontrar pessoas que ainda estavam escravas no país, né? Ainda mais aqui, vocês que são da região de Barretos, uma das últimas regiões a abolir a escravatura, né? E isso é uma história muito recente, assim. Barretos, São Carlos. Mas enfim, aí isso tudo influencia na minha arte, né, Rafael? Me entender como um homem preto, filho de uma mulher preta, neto de uma mulher preta, foram quem me criaram, dentro das solidões delas, de não ter um pai presente, embora fosse um pouco, mas não era o suficiente. E dessa forma entender as necessidades dela para poder respeitar, e agora que eu tenho voz, poder falar por elas também. Eu sei que pode não ser o meu lugar de fala, mas é o lugar de fala de alguém que conviveu muito com essas pessoas e que entende o sofrimento e a dor delas muito bem. E você como artista, você usa qual viés para se expressar? Como fotógrafo, como escritor, no grafite, na artes plásticas? Você acha que você flui em qual dos viés? Qual dos viés você se sente bem se expressando? Eu me vejo muito mais como um arteiro do que como um artista. Eu não me vejo como artista, assim. Tem esse staff de artista, sabe? Então o arteiro você quer dizer que é igual o pato. Ele faz um pouquinho de tudo, mas não faz nada bem. Não isso. Porque eu sou totalmente contra essa razoabilidade, essa superficialidade. Eu achei que esse negócio um pato. Não. Porque o pato, tipo, ele voa mal, ele nada mal, ele anda mal, só que ele faz um pouquinho de tudo, né? Sim.
E ele é um bicho migratório que tem tem um problema, assim, tem uma facilidade muito grande de transitar no mundo. Não precisa de passaporte, nem umas outras coisas. Então não é igual pato. Não é igual pato. Então me dá uma outra referência do que é ser arteiro. O que é ser arteiro? É você ter a criança que fazia arte quando eu tinha lá meus 12 anos, agora com 50 anos ainda expressando essa arte. É ser arteiro. Então o espírito jovial está impregnado em você. Sempre. Eu acho que isso é muito importante para a gente desenvolver qualquer projeto de vida, assim. A gente entender que, embora a gente não seja mais a criança, o nosso projeto é para elas. Legal. A minha arte é assim que é feita. A gente estava comentando sobre quilombo urbano, que é algo que você vem pesquisando, vem batalhando, lutando para que seja implementado. Como é que funciona isso? Para quem está ouvindo aqui, não está entendendo, como é que funciona? O Quilombo Urbano ele é um projeto que a gente entende ele como um projeto de você ter um lugar onde as pessoas que estão vivendo à margem eu não gosto de usar esse termo, né, mas à margem da nossa sociedade, acho que ninguém vive à margem da sociedade, a gente vive dentro dela, sendo ignorado, sendo invisível, mas dentro dela. Mas essas pessoas que estão nessa condição, elas terem um espaço onde se encontrar, onde trabalhar as suas mazelas, se cuidarem, porque é muito necessário o nosso cuidado, não só o cuidado próprio, mas o cuidado coletivo também. Sei que você é uma pessoa que se preocupa aí com isso, porque a gente já fez coisas juntos e você sempre teve esse viés também. Então é isso, é um lugar onde as pessoas possam se tratar, se cuidar, se conhecer, ter ali algumas oportunidades de aprender coisas novas que possam levar para a vida, para o seu empreendedorismo, enfim. Dentro do projeto, como pontos desse projeto, a gente tem uma usina de energia solar, que a gente não só pensando na sustentabilidade, mas também pensando na economia que se torna uma economia criativa. E dessa forma a gente conseguir trabalhar com populações que estão em situação de fragilidade, né, financeira. A gente conseguir ajudar algumas famílias, tal. Então seria ter essa usina de energia solar. Seria a gente também trabalhar o lance com a população LGBTQIAPN+, da cidade, através de um ambulatório para tratamento, para acolhimento e para... Hoje a gente já tem algo nesse sentido. Acho que na unidade básica da Vila Nogueira. Sim. Acho que é pioneira ali, através de uma médica. Isso, já começou nesse sentido. Isso. Era dar mais força para isso, sabe? Você ter um outro lugar também para ter esse trabalho, que é um trabalho muito importante, acolher as pessoas, não só acolher as pessoas, mas entender que essas pessoas também são parte dessa sociedade, embora muitas vezes invisíveis, né? Dar visibilidade para isso e também dar uma estrutura para que elas possam se conhecer e se cuidar. Ô, Marcelo, você também foi autor aí de uma exposição Mães Pretas, Fábricas de Lágrimas, que ela já esteve na Unifeb, já esteve no Instituto Marx, já rodou aí. Para quem está ouvindo e não teve a oportunidade de acompanhar essa exposição, o que ela retrata? Qual é a imagem ou a mensagem que ela passa? Então, Mães Pretas, Fábricas de Lágrimas. O título ele se refere à dor dessas mães com a perda de seus filhos. Eu tive um irmão assassinado e muito disso se deve à dor da minha mãe. Com meu irmão, eu tinha 20 anos, ele tinha 23 quando ele foi assassinado. Eu me tornei o irmão mais velho depois da morte dele. E vou te dizer que para a mãe é uma ficha que nunca cai, sabe? É uma ficha que fica ali suspensa e nunca cai. Minha mãe até hoje sente. Tive primo assassinado, então minha tia também faz parte desse grupo, sabe? Se é que assim a gente pode dizer. Seria por isso que você sempre destaca nos seus trabalhos a mulher negra? Eu sou filho de uma, né? Não é que eu sempre retrato, Rafael. Eu não sei retratar de outra forma, sabe? Tipo, é a minha vivência. Se eu retratasse de outra forma, não seria real. Entendi. A minha vivência foi com elas.
eu acho que elas são a nossa, assim, agora a gente falando de sociedade, é a Sim. base total da nossa sociedade, Sim. né? Elas estão abaixo de qualquer outro elemento da sociedade, dentro dos privilégios que a nossa sociedade tem. Isso não vem ao caso a gente comentar, mas é isso, é essa base da nossa sociedade e, como eu te falei, enquanto eu puder ter voz, eu vou levantar esse tema sempre. Porque se trata de minha mãe, de minha avó, de minha esposa, de minhas filhas e de tantas outras mulheres pretas que vão estar vindo no nosso país e ainda continuando sendo essa base dessa pirâmide até que ela mude. Você acredita que nessa experiência que você tem de 50 anos de existência nesse plano, você já deve ter passado e vivido muitas coisas pela sua origem, pelos guetos que você frequenta. Você acredita que a conscientização evoluiu ou não? Você acredita que o respeito e a educação evoluiu ou não? Qual é o sentimento que você como cidadão, você como artista, você como praticante, frequentante, sente hoje? Teve alguma mudança para melhor ou não? É factual, é falácia, é verdadeiro? Porque a gente vê vários movimentos fazendo trabalho, lutando, batalhando para que ocorra essa conscientização e, principalmente, acima de tudo, o respeito. Eu vejo uma evolução, sim. Existe uma evolução, a gente não pode negar. Essa evolução ela faz parte de tudo, desse mundo globalizado. Eu não sou nostálgico de, na nossa época. Não, o mundo que a gente vive é o mundo que está aí, está posto. É assim que a gente tem que enfrentar ele. Se a gente não aprender com as novidades que ele tem, a gente fica dependente de outras coisas, sabe? Então a gente aprender como que as tecnologias funcionam. Eu acho que a molecada na periferia tem que se atentar a isso. Hoje em dia tem muito mais acesso, então o conhecimento tecnológico que as crianças têm mesmo na periferia é grandioso, assim. Devia ser mais fomentado, mais trabalhado. Nós estávamos conversando sobre o Centro de Tecnologia de São Carlos, que é uma coisa incrível. Sim. Isso daí devia ter em todo lugar, né, cara? Sim. Essas incubadoras onde você vai pegar esses gênios que estão perdidos no mundo e vai levar para um lugar onde eles podem desenvolver o seu melhor, né? Isso é importante. E disso também se trata o Quilombo Urbano, que a gente tenha um espaço assim, sabe? Onde as pessoas possam ir lá, aprender coisas novas, de repente ter conhecimento de habilidades que elas não teriam contato se não fosse através disso. Mas dentro dos guetos eu vejo sim essa evolução. Eu sou contrário à tese de que a gente tem que deixar nossas cicatrizes, contar nossas histórias, porque não, a gente tem muitas cicatrizes, mas também da nossa felicidade é feita a nossa vida e a nossa história também pode ser contada por ela. Então, se é o nosso momento de contar a nossa história, que a gente conte do jeito que a gente quer contar, né? Não do jeito que a sociedade impôs para que a gente vivesse e tal. Então é isso, cara. Eu acho que existe sim uma grande evolução dentro de tudo isso que você falou. A periferia, ela urge colorida, viva e juvenil sempre, sabe? E eu acho que ela chega para os grandes centros assim, que muitas vezes estão predados ao conservadorismo que não deviam, e mostra que existe essa alegria e ela vem desses lugares e que deve ser enxergada e tratada com respeito, como você disse, e que as coisas boas que vêm daí sejam fomentadas. Fazendo um gancho, você ouvinte está ouvindo o programa Café com Prosa aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. É um prazer levar mais uma bela entrevista para você que nos escuta e para você que nos acompanha pelas plataformas digitais, fazendo uma conexão para levar a mensagem, para levar a alegria, para levar a informação, para fazer a manifestação através do grafite. Como que são escolhidos os lugares? Você olha uma parede, pede uma autorização, ou o poder público fala, olha, vamos fazer aqui. Como é que funciona escolher o local? Porque uma coisa é grafite, que é arte, outra coisa é pichação. Que eu acho que a gente tem que deixar bem claro que pichar é crime, grafite não, que é uma arte.
como é que funciona escolher o lugar e como é que funciona a mensagem que você vai colocar ali. A mensagem tem a ver com o local, tem a ver com o sentimento do artista, tem a ver com o sentimento do local no entorno, ou ele tá lá olhando, passa uma ave, que você é fascinado em aves, você fala, nossa, vou fazer essa ave aqui que ela passou bem. Como que é isso? Então, o meu processo de criação de arte, ele é natural, assim, eu não prevejo nada, eu chego num lugar e tento produzir ali o que eu já venho estudando antes, sabe? Eu vejo o grafite como uma grande expressão de arte contemporânea a gente, assim. Eu acho que num futuro distante aí o grafite vai ser tratado como as demais grandes artes, tanto de arte plástica como das grandes artes aí, de uma forma que hoje em dia a gente não consegue enxergar, mas vai ser tratado dessa forma. O grafite brasileiro, no mundo inteiro, ele é muito respeitado e é tido como uma das artes mais inovadoras que o mundo tem. São Paulo, eu venho da grande São Paulo, né? São Paulo é a capital mundial dessa parada, é muito respeitada. Lá existe um grande processo turístico sobre o grafite paulistano. E quando se fala do processo turístico sobre o grafite paulistano, se engloba também as pichações. Porque as pichações, elas são um problema para nós aqui no Brasil. Porque o mundo inteiro ele não difere o grafite de pichação. Então só o Brasil que difere? Só a gente que difere. E faz uma diferença criminal, né? E faz uma diferença criminal. Quando no mundo inteiro não. Não, por exemplo, se você for em Nova York, é proibido o grafite de qualquer forma lá. O grafite lá é visto como uma intervenção urbana proibida. Como é a pichação aqui no Brasil. Sim. Só que aqui a gente difere, a gente consegue ter, acho que também pelo nosso lado latino, né, de ser um outro tipo de povo e cultura. A gente entende o grafite como uma arte que tem que ser contemplada em detrito da gente entender que a pichação não. Mas a pichação é uma intervenção urbana que urge nas grandes metrópoles. Você vê que aqui no interior a gente não tem tanto esse problema, né? Não. Ele é bem reduzido, assim. Sim. Porque a gente também não tem a necessidade de expressão das juventudes que tem esses grandes centros. Essa repressão que a juventude dos grandes centros vive e com isso tenta levar através dessa intervenção urbana para fora. Eu vou apimentar. Sim. Você acha que diminuiu ou está diminuindo essas expressões por causa das redes sociais? Você acha que essa galera que poderia se expressar nas intervenções ou na arte, está indo lá no Twitter, no X, está indo no Instagram, está indo no Facebook, está indo no TikTok? Você acha que também ocorre de ter manifestações de expressões nas plataformas digitais? É legal você fazer essa alusão, porque é assim, quem conhece os pichadores sabe que a palavra principal do picho é o ibope. Tipo, o cara faz uma pichação porque ele quer ter o ibope. Ele quer ser visto. Ele quer ser visto. Por isso que eu falo que é uma intervenção onde eles expressam ali suas necessidades, através do que eles imaginam que é arte. Vou fazer um parênteses. Eu tava em São Paulo, um dia muito tenso, isso, aquilo, tal. E aí entrei no carro e tava indo, de repente eu vi um painel gigante de uma intervenção, né? Muito bonito. E sabe quando você vê aquela expressão, você pega e anima, você se conecta, e o trânsito muito intenso, eu parado, tirei uma foto. Eu tirei uma foto e dei o crédito ao artista, né? Eu falei, muito bonito, tal, mas foi assim, que negócio tira e queda, peguei e publiquei. Cara, passou tipo assim 10 minutos, um exemplo, o cara já, muito obrigado, tal, já republicou a arte dele ali no centro de São Paulo mesmo, ali, né? Ali perto do Terminal da Bandeira ali. É um edifício gigante que ele fez uma baita intervenção lá. E aí ele falou, obrigado pelo reconhecimento. Isso sabe? É legal, cara. Você tem um contato com o artista, né? Por exemplo, a gente tem um artista muito famoso que foi Dalí. Ele conheceu a fama em vida, né? Dalí ele foi famoso ainda vivo. Eu vi as obras dele uma vez no MASP, são incríveis, assim, é um trabalho realmente incrível. O surrealismo é incrível, né? O grafite eu acho que ele trata muito do surrealismo, assim.
pelo menos no grafite brasileiro. Mas é a minha leitura, a minha humilde leitura do grafite do Brasil é essa. Mas... E você ter contato com o artista é legal. E você entender que, tipo, de alguma forma você interagiu com a arte da pessoa, né? E essa interação é incrível, assim. A gente tem uma história de um grafiteiro em São Paulo, isso é legal pautar, ele chama Orion. E ele pegou alguns túneis que tem em São Paulo, que são muito poluídos, como o de lá da Dr. Arnaldo, sabe como termina Paulista e tal. E aí ele pegou um pano com solvente e ele começou a limpar os túneis, desenhando caveira, desenhando túmulo, desenhando coisas de morte, sabe? E a única forma da prefeitura tirar a intervenção dele de lá seria lavando os túneis. E a prefeitura fez isso. A prefeitura começou a lavar os túneis por causa da intervenção do Orion, assim. E então você vê que, tipo, a gente fala, pichação, mas muito de São Paulo mudou por causa da pichação. Foram criadas outras oportunidades para outros artistas que a pichação que trazia. Não estou dizendo que eu sou a favor de depredação de nenhuma forma de bem público ou bem privado, nada disso. Que fique bem claro. Mas é uma intervenção que, sinceramente, Rafael, eu acho justa dentro do que a pessoa lá tem a propor. Conheço muito menino que começou pichando e depois conheceu o grafite, começou a aprender técnicas e foi mudar de ramo e... Se é que isso pode ser dito, né, que é mudar de ramo, mas foi fazer outro tipo de intervenção e agora já é conhecido como artista e tal. Mas é só aqui no Brasil que a gente tem essa diferenciação. E muita gente vem pro Brasil pra ver a pichação. E isso é incrível, porque você fala, pra gente aqui é um problema. Eu entendo que é um problema, ninguém gosta de ver a sua casa pichada, né? Mas... E se perguntar para a maioria dos pichadores se eles pichariam a própria casa, a maioria vai dizer que não. Porque a intervenção deles é necessária para outras pessoas, né? Não vamos falar com nós mesmos. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente é a capital do mundo nisso, porque essas intervenções também ocorrem aqui no nosso país. É um grito da juventude muitas vezes contra o que ele está pressionando eles ali naquele momento. E eu não vejo como uma coisa tão diferente do grafite, mas eu entendo que a sociedade veja dessa forma também. E qual que é a relação com a rede social? O que você... Rede social é que agora tudo é mais visto, né? Esse Ibope é a necessidade do menino, por exemplo, pichar como tinha um pichador no final dos anos 80, anos 90, Teia, em São Paulo, que ele pichava só alto de prédio. Pichou alto de prédio da prefeitura, alto de prédio do fórum, de um monte de lugar lá em São Paulo, e com isso criou muito Ibope, né, que é a palavra que a gente falava. Hoje em dia eu acho que essa necessidade já não é mais tão urgente, né, porque o cara picha aqui, coloca numa rede social, todo mundo tem muito mais acesso, muito mais gente que pode ver aquilo ali, e tem muito pichador que tá na rede social, cara. E tem muito pichador que tá nas grandes galerias de arte. A gente teve um caso do menino que ele pichou, não vou dizer o nome, né? Mas ele pichou o prédio como chama? Do pátio do colégio lá em São Paulo. Ele pichou aquele prédio, é um prédio muito famoso, tem ali perto da Praça da Sé e tal. O prédio é histórico. É histórico, ele pichou aquilo lá. E aí foi um menino que é estudante de fotografia de uma universidade lá de São Paulo, pública, se não me engano, da USP. Tirou algumas fotos de vários grafites, várias pichações em São Paulo. E fez uma exposição numa galeria grande lá em São Paulo, que, tipo, toda a classe rica de São Paulo ia lá observar, né? E ele postou lá os quadros e tal, não sei o quê. Aí esse pichador que tinha pichado lá foi lá pichar a galeria. Aí ele pichou, ele chegou como se ele fosse um artista, tal, de terno. Tem na internet o vídeo, não vou dizer o nome, mas tem na internet. Ele chegou de terno na mostra, na exposição, e saiu pichando, pichou inclusive o prédio que tinha a foto da pichação dele. E ninguém falou nada. O pessoal que estava ali entendeu que aquilo era uma intervenção da mostra e ficou por isso, cara. Então você vê que, tipo, caramba, quando a gente fala pichação, é muito do olho que vê, né, cara? Do jeito que a gente vê aquilo como... Porque se é na minha casa, eu vejo de uma forma, né?
Se é numa galeria, eu vejo de outra forma. E é assim que é a nossa sociedade pra tudo, né, cara? Se o Marcelo Zion tá aqui falando com o Rafael, tem essa possibilidade, porque não só porque a gente se conhece, porque a gente tem uma amizade, mas porque a minha arte em alguma coisa mudou as coisas em Barretos, sabe? Tem outros meninos também de Barretos aqui que poderiam estar aqui no meu lugar, mas como o santo de casa não faz milagre, não são tão vistos como eu fui aqui na cidade, sabe? Eu tive muita oportunidade aqui, não posso negar. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Santa Casa com grafite, trabalhar no Hospital do Câncer, que agora é o Hospital do Amor, com grafite. Trabalhei com a galera da política com grafite, tive projeto aqui de escola de grafite e tal. E tem algum que... Fiz um projeto com você, que era das geladeiras, que iam nos Sim. bairros levar os livros, que era muito interessante também. a gente- Com grafite, tudo isso com grafite. Até pro ouvinte que às vezes não acompanhou ou não sabe, eu tinha um projeto Rafael Dutra no seu bairro, e a gente levava todo uma semana sim, uma semana não, eu via a população no bairro. E aí eu levava a distribuição de mudas e a distribuição de livros, né? E o trabalho da conscientização das lixeiras. E aí o Marcelo foi e grafitou as geladeiras, que era sensacional. E a gente tinha essa possibilidade de levar a arte para a comunidade, para as pessoas, levar a muda de árvore também, levar o livro. E era um trabalho muito legal, aquela geladeira ficou muito legal, um projeto muito bom. E se ele falar de levar arte é legal, Rafael, porque você estava falando que você foi em São Paulo, viu um painel, tirou foto, o artista interagiu, né? Sim. Muita gente que vê o grafite nessas grandes metrópoles, ou até aqui mesmo em Barretos, se bem que agora em Barretos tem bem menos, né? Mas já teve muito grafite em Barretos. Mas que vê o grafite assim, muita gente nunca vai entrar dentro de uma galeria de arte para ver uma obra de arte, sabe? E você ter aquela arte ali ao alcance das pessoas é muito importante, porque a arte é o que diferencia a gente dos demais animais, né? Porque a gente criar coisas que são supérfluas dentro do que é o nosso viver, assim, não são necessárias para o nosso viver, mas é isso, é ornamento, né? A gente cria ornamento e a arte é um deles. E as pessoas não têm acesso a isso, privar as pessoas de ter acesso a isso é privar elas da sua própria humanidade, né? Teve algum local aqui em Barretos que você fez alguma intervenção que você sentiu mais orgulho? Ou algum trabalho, que seja dentro dos hospitais que você trabalhou, que seja dentro de alguma empresa, ou dentro de uma parceria com o público? Teve algo que você falou, caramba, aqui eu consegui me superar? Teve. Eu pintei a Santa Casa, eu pintei o hospital, mas o único lugar que eu trabalhei uma época com o pessoal no CRAS, não, na época era NAS, que é um prédio que tem lá do lado da CSU, lá nos predinhos. NAS. O NAS. Eu trabalhei lá em 2012, eu acho. 2013. Eu fazia oficina de grafite lá. E fazendo essa oficina, um dia chegou um menino que ele tava lá voltado a trabalhar com crime e sabia muito de desenho assim e tal. Aí ele falou pra mim, cara, tipo, nunca tive a possibilidade de aprender desenho. Eu falei, não, vem na oficina, começa a vir e tal. E a gente conseguiu, pelo menos pelo tempo que a gente tava ali, fazer com que esse menino não ficasse ali na função dele, sabe? Isso pra mim foi muito interessante, porque eu vejo que se aquele projeto tivesse continuado com mais tempo, a gente tivesse mais tempo de trabalhar aquele menino e tal, de repente ele seria um menino como eu hoje, poderia estar aqui falando com você, sabe? E não sei que destino tomou agora, pode ter mudado realmente, espero que sim. Mas é isso, é a gente entender que essa intervenção ela ocorreu, por isso que é um trabalho que me deixa muito orgulhoso, assim. Porque pelo menos por algum momento ali a gente sabia que aquele menino estava ali com a gente e não estava fazendo as coisas da função dele. E isso é muito importante, cara. Eu trabalhei com um rapaz aqui que é o Ramon, não sei se você conhece. O que é advogado? Que é advogado. Eu tive a grata satisfação de entrevistar ele aqui no programa. Até ele fez aqui um rap. E é legal como ele conseguiu levar o rap algumas manifestações para a advocacia, né?
que ele consegue despertar o interesse em algum problema do cliente, né? Olhando o advogado ali, mas usando a dicção que ele tem, a prosa que ele tem, o rap que ele tem, ele consegue fazer assim. Eu achei sensacional. Ele tem dois discos, né? Sim. O que foi, Sá, que você tá mandando? Nossa, arte. Ah, que legal. O Sá, para quem tá acompanhando aí por imagem, vai ter a oportunidade de ver as artes aí que o Sá achou. Essa exposição é legal, Rafael. Ela conta Mães Pretas, Fábricas de Lágrimas. Ela conta desde a criação do mundo, que na igreja de matriz africana entende como Olorum, o criador do mundo, né? Então a primeira arte é o Olorum que tem lá na exposição. E aí desde que o Olorum criou o mundo, aí a Terra Mãe tem lá na exposição, o Continente Mãe, que é o continente África. Essas duas telas que estão expressadas aqui, elas são a primeira morada. O título dessa obra é a primeira morada. E o título da outra obra é Rezadeiras. Porque pra mim, mãe, pra gente é tudo. A nossa mãe é a nossa primeira morada. A nossa mãe é o nosso primeiro alimento. A nossa mãe é o nosso primeiro amor. O primeiro sim e o primeiro não. Aí uma das obras é a primeira dança, que pelo menos pra mim, a minha primeira dança foi com a minha mãe. E ali, todas as obras, elas têm o coração na garganta. Porque é como as mães ficam toda hora que um filho sai de casa, né? Coração na garganta. Então, quando elas se tornam mãe, elas têm o coração na garganta. E todas elas têm a lágrima que representa... Que eu sou uma lágrima, né? Que é dessa ideia que vem, tipo, a fábrica de lágrimas. E no meio aí é o artista. No meio é o arteiro, fazendo arte. É o Marcelo. Isso. Legal. Muito legal. Toda a sua arte que você faz, seja na fotografia, seja na escrita, como artista, você passa uma mensagem. Aí a gente estava começando aqui bem no comecinho do programa, a gente falou assim que a mensagem que você mais passa é da mulher negra. Tirando isso, tem alguma outra mensagem que você gosta de passar? Na exposição que a gente fez aí, que você viu aí, era sobre as mães pretas. Eu já fiz uma exposição que chamava Alumiando, que também passou... Como chamava? Alumiando. Alumiando? Alumiando porque no interior, quando a gente acende uma vela, a gente fala, vamos alumiar. E como acender vela na igreja de matriz africana é um processo... Peraí, que eu tenho que fazer um parênteses aqui. O cara veio de Diadema, metrópole, e virou interior. Você viu? Virou caipira. Raiz. 100%. 100%. Então você vem alumiar o Barretão. Então, alumiando era isso, era acender uma vela, era dar luz, o que a igreja de matriz africana faz muito é isso, né? Tentar trazer luz a quem pratica ali, a quem acredita e tal. E ela era sobre as entidades de matriz africana, eram 27 obras, e o tema delas era esse, falava sobre isso. Esse tema fala sobre as mulheres, eu já tive uma exposição que foi sobre aves mesmo, na época da faculdade, só falava sobre aves. Tive uma exposição que era sobre o sincretismo. Então nessa exposição sobre o sincretismo eu falava sobre São Francisco, eu falava sobre Ogum, né, que o pessoal entende como um outro processo na religião católica. Eu falava sobre diversas entidades que são sincretizadas pelo povo que veio tanto da África, como o povo indígena, como o povo que teve que transformar a sua fé na fé do outro para poder ser aceita, né? É isso, a minha obra não é só sobre as mulheres pretas, embora essa seja. Ela é sobre as necessidades de voz que eu acredito que tem no mundo, de coisas que não vêm sendo faladas e precisam ser, né? Marcelo, você também é biólogo, né? Como a gente já falou aqui. Já chegou a fazer algum trabalho com aves aqui, em Barretos ou na região? Tipo de... É que eu também sou fascinado por natureza. E a gente tem uma biodiversidade tremenda aqui, porque a gente vem acabando a Mata Atlântica. 312 espécies de aves. Começa o cerrado, né? E eu acho muito sensacional. Acho que poderia ser muito mais preservada a nossa região, tendo parque, bosque. Eu acho que isso falta, não é em Barretos, falta regionalmente falando.
E nós temos quantas espécies de aves? 312 em Barretos. 312 em Barretos? É. Caramba! 312. Tem alguma que é especial? Eu fotografei uma sem querer, Rafael. A gente sempre se encontrava, né? Você tava com o cachorro passeando, eu tava indo fotografar a ave. Eu fotografei uma, tem ali perto do Estrela, do Oriente. Tem um córrego ali, que eu não sei se tem nome aquilo, mas tem um córrego ali. E tem uma época do ano que vem diversas aves que são migratórias, elas passam ali para fazer um subrefúgio para ir para a região de Minas, aqui, Planura, esses lugares. E eu sempre ia lá fotografar maçarico, fotografar pernilongo, uns bichinhos de água que ficam ali forrageando, tá? E dá muito bicho de água ali? Dá muito. Dá muito? Muito. Mas pelo você fala menos assim, na época que eu ia lá fala, tinha muito. Aqui no começo, aqui perto do... Todo lá, desde o lago até aqui no Estrela que acaba esse córrego. Então, mas... ele continua, né? Ele continua, mas acaba para o acesso que a gente tem. O acesso que a gente tem. Você não passava aquela passava. Aquela parte que tá Sim, passava. mais da natureza. Eu já cheguei a entrar ali e ir até lá no tratamento de água lá. Caramba. Seguindo o córrego. Porque quando você segue ele desemboca lá no Rio Pardo. Isso. Esse córrego é incrível, né, cara? Porque ele vem aqui do centro, ele alimenta muita parte de sítio, chácara, fazenda que tem ali para trás, né? Com o fluxo que vem de água dali, vai até lá no final, vai, como você falou, passa até o Rio Pardo. E as aves estão em todo o seu percurso ali, cara. A gente tem... então, é que eu tava te falando. Eu fotografei um pernilongo lá, que é o único registro que tem dessa ave no estado de São Paulo, é aqui em Barretos, e é ali naquele local. Um local totalmente antropizado, e o bichinho tava lá, cara. E ainda fotografei um casal, porque como a morfologia dele se parece muito com... Tem o de costa negra e o de costa branca. Um parece muito com o outro. É muito difícil de identificar, assim, por registro fotográfico, sabe? Mas eu tive a sorte de pegar eles num momento de luz muito grande, na onde eu precisava identificar a morfologia do bicho, e ainda peguei um casal. Que legal. E é o único registro que tem desse bicho no estado de São Paulo. E foi ali, cara, em Barretos, ali. Eu tenho um projeto para aves em Barretos que é muito legal, assim, que eu já estou trabalhando ele já está escrito. Eu tenho que agradecer a Marina, que foi minha professora e orientadora lá no Instituto Federal, que é ornitóloga. E ela me levou, né, a entender que eu podia fazer um trabalho com aves dentro do curso de biologia, tal. Legal. Tanto que meu TCC eu comecei no primeiro mês de faculdade, eu comecei já a trabalhar ele. E até hoje não tá terminado ainda, que eu acho que eu não vou terminar nunca esse trabalho. Não, vai. Uma hora você termina. Não vou terminar nunca. Eu espero que não, que tenha ave ainda para mim ter que trabalhar ele sempre. Mas então, aí esse trabalho é um processo que eu vou fazer alguns grafites na cidade, com as aves que são ocorrentes aqui de Barretos. Legal. Esses grafites, eles não vão ser, assim, em lugares muito fáceis, como as aves também não são de ser avistados, sabe? Então eles vão estar escondidinhos, neles vão ter um QR Code. Nesse QR Code, a molecada que avistar o grafite, ele pode pegar no QR Code e vai ter acesso a ele pegar a informação da ave e também pegar que a gente vai fazer um álbum de figurinhas, que inclusive isso eu já conversei com o Rogério Teodósio, que ainda está como secretário de Cultura, não sei se muda isso, mas como é um projeto que eu acho que é interessante, não duvido muito que qualquer outro secretário que assuma a cadeira, ou se ele continuar ali, que negue de fazer um projeto assim para a cidade, ainda mais que é um projeto que vai ter recurso próprio. A gente fazer um álbum de figurinhas. Que legal. Esse álbum de figurinhas, ele fica ali na secretaria, alguns pontos da cidade, onde as crianças que pegarem o QR Code vão lá e pode pegar os pacotinhos de figurinha. Até mesmo lembrando da nossa época, assim, de colecionar figurinha, que é uma coisa que agora só tem na Copa do Mundo, né? Acabou a Copa do Mundo, não tem mais isso. E aí eles têm essa possibilidade, não só de conhecer a avifauna de Barretos, mas de ter essa visão lúdica de como que a coisa pode ser feita, sabe? Legal. Então vão ser alguns grafites que vão estar em alguns pontos, com essa ideia da gente ter as 300 e poucas aves, que eu acho que vão ter mais até lá, registradas em Barretos. Porque assim, a gente tem muito mais, Rafael. A gente tem 317 porque são 4 ou 5 pessoas que observam a ave em Barretos. Inclusive o Caetano, ele foi professor acho que na Unifeb. O Caetano é formado em
foi professor de física? Isso. O Ah, Caetano, conheço. ele é observador de ave. Ah, legal. E o Caetano, ele fez Casado um com a livro professora com a Karen. com a Karen. Com a Karen, Isso. Ah, mandar um Ele- abraço pra ele. ele- Conheço ele. é. Fiz direito com ele. É. É. Não, o Caetano é incrível também. É. E o Caetano, ele lançou um livro. Tem alguns registros meus, Que inclusive. legal. Um registro sobre a avifauna de Barretos. É um livro digital e é um livro muito interessante, que lá você tem acesso às vocalizações. O Sá tá colocando uma imagem que é a imagem a de um casal. Mas Acho que que é a casal que pipira é? de Taoca, não é? Mas isso é registro do Marcelo Zion? Cadastrado como dele. Tá como dele? Não, esse registro... Não, deixa eu ver. Esse registro é meu, não. Tá cadastrado como dele? Não, é meu, não. É uma pipira da Taoca, macho e fêmea. Aí você consegue ver uma espécie que é dimórfica. A fêmea é diferente do macho. Que legal. Pra quem tá acompanhando aqui pelas plataformas digitais, tá tendo a possibilidade de ver um registro aí. Esse é meu. Ah, esse é legal. Esse é Outro legal registro mostrar. aí do Marcelo. Esse é um bicho que eu acompanhei ele desde que ele nasceu. Qual que é uma esse daí? inhuma. É uma inhuma. Essa ave ela ocorre ali no... Tem uma família dela só aqui em Barretos. São 4 indivíduos. Olha. E eu acompanhei ela durante 4 anos. Eu nunca vi aumentar nem diminuir essa família, embora tenha filhotes. Então eu acredito ou que elas vão para outro lugar, ou que são predadas ali mesmo. Elas ocorrem no córrego que tem no frigorífico, que eu não sei o nome do Pitangueiras? frigorífico. É no No Pitangueiras, mas eu não Pitangueiras. sei o nome do frigorífico. Mas é lá. Ah. Ela ocorre lá. É um lugar que agora que tem o bairro novo lá do Vida Nova, acho que é, não Isso. sei. Então é no Tipo, Córrego Pitangueiras, lá é. perto do frigorífico JBS. Isso, lá. E você vê que Legal. ela tem um... Aqui no, Ela tem tipo um chifrinho. chifrinho. Esses chifrinhos índios falavam para os portugueses que ele era afrodisíaco. Ah, e essas é? aves foram muito abatidas por causa desse... E a Nossa. gente tem aqui em Barretos, não sei se é um córrego... A gente Sá, tem você não vai atrás dessa ave, hein, Sá? Pelo amor de Deus, Sá. a gente, Já vamos pra... a gente tem aqui em Barretos, não sei se é um córrego, tem alguma Ah. coisa que tem esse nome, Anhumas, que é devido à grande população que tinha dessas aves aqui. E agora a gente só tem 4 indivíduos. É uma ave grande, ela é maior que um urubu. Nossa, É, legal. ela é bem grande. Aí é um filhotão, é um O jovem, Sá um olhando indivíduo assim, jovem. ele vai achar que é um frango. É. Pronto pra abate. Ali a gente tem um uma perigo. jaçanã e nessa fotografia que tá recortada, mas a gente tinha um frango d'água também nela que aparecia. Legal. Esse lugar, ó, você vê, né, cara, é um lugar que tá ali numa área totalmente antropizada, a gente tá do lado do frigorífico, do lado de um condomínio de casas populares, atrás de um negócio do SAI lá, que eu não sei se é tratamento de água, o que que é. Tem todo um processo ali que era uma área que não era para ter nada, né? Mas a biodiversidade de ave e fauna lá é imensa, cara. A natureza sobrevive, né? Sobrevive. A gente só precisa ter mais cuidado com ela. Bem, nós estamos caminhando para um encerramento de mais essa sessão do programa Café com Prosa. Marcelo, fica aí aberto para você falar suas redes sociais, você falar de projetos futuros de exposição, se for ter, divulgar seu trabalho e agradecer a sua participação em estar trazendo aqui para os nossos ouvintes da Rádio Jornal 88.7 FM a respeito como biólogo, fotógrafo, grafite, essas manifestações que às vezes a gente acha que só ocorre ou só tem em grandes centros, mas tem aqui, tem na cidade de Barretos, tem 4 observadores de aves, vocês estão fazendo esse trabalho de catalogar, tem exposição no qual vocês manifestam o pensamento, a arte, é interessante, e principalmente o que você falou aí bem no começo, da possibilidade que a arte te deu de você não ir para os caminhos errados. Você foi para o caminho do bem, o caminho correto, o caminho certo, graças às manifestações culturais e a possibilidade que você teve. E espero que você... espero não, tenho certeza que outros jovens também foi pelo caminho do bem, se espelhando em você, olhando em você, e você abrindo oportunidades aí, porque a gente precisa de pessoas como você para incentivar essa garotada aí que só tá na tela ou no crime, né? Que fica perdido aí e nem tudo é só esse caminho. A arte é o que eu falei, né? A arte difere a gente das demais espécies evolutivas nesse planeta. A gente eu vejo a gente como um indivíduo que
caiu aqui em algum momento da história e a gente nunca se adaptou a esse planeta, né? O ser humano nunca se adaptou ao planeta Terra. Eu assisto uma série que chama Largados e Pelados, que tem numa TV fechada, e a gente vê quanto que o ser humano não é adaptado ao planeta, né? Se a gente é colocado nessa situação, é um sofrimento muito grande viver 20 dias do planeta Terra. E a gente vive graças à nossa tecnologia, né, cara? E essa tecnologia tem que ser trabalhada para isso, para que as pessoas tenham acesso ao não só sobreviver, mas ao viver bem, com qualidade de vida. E é para isso que a gente tem que lutar, para que todo mundo tenha uma qualidade de vida e não só sobreviva no nosso planeta. Eu, sinceramente, sou uma pessoa positivista, mas não acredito que o nosso planeta aguente muito mais tempo com o ser humano na Terra. É triste falar isso, mas eu não vejo tanto, não vejo tanta prospecção de futuro. Mas essa é com o Putin ou sem o Putin? com o Putin e agora também com o presidente eleito lá dos Estados Unidos junto, né? Uma coisa somando a outra. Mas enfim, mas o ser humano em si, né, cara? A gente veio falar sobre aumento de temperatura e tudo mais, mas ninguém se preocupa em tratar uma nascente, que é o que nos traz vida, né? Porque a água é vida, e a gente depende delas, e elas estão aí sendo sempre sucumbidas. Inclusive eu quero muito que você volte com o seu projeto de cuidado das nascentes, porque isso é muito importante, e não vejo mais ninguém falando sobre isso, não só a classe política, mas qualquer outra forma de conversa que você tenha na sociedade barretense aí. Isso é muito importante. Não adianta falar em plantar árvore na Praça Francisco Barreto, que isso não vai mudar o clima de Barretos, mas trabalhar as nascentes de água, sim. Não o clima, né? Mas o nosso microclima e a nossa qualidade de vida vai ser muito melhor. Mas é isso, a minha preocupação com a molecada, a gente assim, trabalhando mais o automático, né? O que está mais próximo é que a molecada tenha um prisma diferente da vida e oportunidades para poder estar aqui também, sabe? E não tá lá na vida que lhes é posta e que é a única que eles conhecem, porque eles conheçam uma outra forma de viver e viver bem. Bem, pessoal, rapidamente as redes sociais, Marcelo. Marcelo Zion Cura ou Mardred Cura. Repita. Instagram, Marcelo Zion Cura, Zion, né? Que aqui em Barretos eu virei Zion. Marcelo Zion Cura ou Mardred Cura. Instagram, Facebook. E o meu trampo com ave é Aves em Meu Interior. É um Instagram também, que tem Legal. lá os registros. Bem, pessoal, essa foi mais uma edição do programa Café com Prosa. Eu espero você, ouvinte aqui do programa Café com Prosa, da Rádio Jornal, na próxima segunda-feira, das 5 às 6 horas da tarde. Tchau! Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade Compass e Commander com taxa zero e mais. Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Faz o trânsito, começa por você. Primavera 2024 Norte Shopping Barretos. Moda, tendências, estilos e conceitos. Viva a estação mais colorida do ano. Norte Shopping Barretos. Várias versões de você na primavera. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, Rio Lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean.
Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável.